Bom, gente, nesse segundo vídeo, vou mostrar algumas questões sobre atualização, instalação de programas e configuração da placa de rede, tá? Então eu vou entrar, aliás, antes de eu entrar, vamos fazer criar um snapshot da máquina, tá? Então eu venho aqui, ó, criar snapshot. Vou dar um nome para o snapshot aqui, ó, instalação limpa. Eu acabei de fazer a instalação, né? No último vídeo eu fiz a instalação desse Ubuntu, desse Debian, e não fiz mais nada, tá? Então, o que é o snapshot? O snapshot ele tira uma foto, é um instantâneo da máquina. Se eu fizer qualquer alteração, eu criei o snapshot. Se eu fizer qualquer alteração que venha danificar a máquina, né? A máquina não está subindo mais, tem como eu restaurar ela para esse momento aqui, né? Então é interessante como é uma máquina virtual, antes de fazer a instalação de algum aplicativo, mexer em alguma configuração, é interessante criar um snapshot, porque se der alguma coisa errada, você restaura para aquele ponto anterior ao que você fez. Então, instalação limpa, ele está criando, pronto. A criação já foi concluída, tá? Instalação limpa. Então, vou entrar com o meu usuário, minha senha. Primeira coisa que a gente faz é o update, né, da instalação. Então, apt update, ele vai verificar se existem atualizações para o Debian. Todos os pacotes estão atualizados ali na última linha, então não preciso fazer mais nada. Vou instalar um pacote aqui que vai nos auxiliar aqui para ver as configurações de rede atuais, né? É apt install e o nome do pacote é net-tools. Ele foi lá no repositório, fez o download e instalou, tá? O que esse comando me permite? Esse pacote me permite rodar esse comando, ifconfig. No ifconfig eu posso ver ali o seguinte, ó, eu tenho uma placa de rede chamada ENP0S3, que ela está com o IP nesse momento 192.168.1.185. E eu tenho uma outra placa de rede lá chamada LO, que é a placa de rede Loopback, que o IP dela é 127.0.0.1, tá? No vídeo anterior nós vimos que eu coloquei nessa máquina virtual duas placas de rede, né? Uma placa de rede bridge, em modo bridge, que está pegando aquele IP ali, ó, 192.168.1.185. Placa de rede em modo bridge é como se ela estivesse em paralelo com a minha máquina real, tá? Então, digamos que a minha máquina real aqui ela esteja nesse momento com o IP 192.168.18.20, por exemplo. Eu consigo dar um ping entre as duas máquinas, tá? É como se elas estivessem lado a lado ali na mesma rede, né? Então essa placa de rede eu optei por deixar dessa forma e eu coloquei também uma placa de rede interna. A placa de rede interna, para que ela serve? No VirtualBox que eu tenho nesse computador, eu posso criar outras máquinas, criar placas de rede nelas também, placas de rede interna. E essas máquinas virtuais elas vão poder conversar entre si a partir dessa placa de rede interna. É como se eu tivesse um switch ligando todas essas máquinas virtuais através desse adaptador de rede interno, tá? Então é assim que funciona. Em algum vídeo para frente nós vamos fazer teste entre duas máquinas virtuais no VirtualBox se comunicando, né, através desse recurso, tá? Eu preciso, digamos que na instalação nós vimos que a outra placa de rede se chama ENP0S8, mas digamos que eu não tenha me atido a isso, né? Ou não tenha visto. Como é que eu faço para saber qual que é a outra placa de rede que eu tenho aqui? Vou rodar o comando lspci. Rodando esse comando, eu consigo visualizar, né? Eu tenho a informação de todos todo o hardware que está conectado no meu computador nesse momento, tá?
Então, na minha máquina virtual, eu tenho duas placas de rede. Nós podemos ver ali, ó, que eu tenho na quinta linha, se eu não estou enganado, eu tenho ali 002.03.0 Ethernet Controller, né? Essa é a minha placa de rede NP0S3. Esse 3 lá da placa de rede NP0S equivale a esse 03 aqui. Esse 03 é o slot de número 3. Se eu descer um pouco, eu vou ver que tem lá no slot 8, eu tenho outra placa de rede conectada também. Essa placa de rede é a placa de rede que está em modo de rede interna, tá? Então, com o comando lspci, eu consigo visualizar os dispositivos que estão conectados. Eu instalei o NetTools para me permitir ver de uma maneira melhor, né, uma maneira mais fácil, as informações das placas de rede, né? E estou vendo que a NP S08 não está configurada aqui. Nós vamos configurá-la agora. Como é que eu faço isso, né? Eu tenho que fazer isso via linha de comando, né? Acessando o arquivo de configuração da placa de rede, que é o arquivo interfaces, tá? Eu vou abrir esse arquivo utilizando o Nano, né? Para isso eu coloco o nome do programa, né? Programa Nano barra etc, né? É Nano e o caminho. Então o caminho é barra etc barra network barra interfaces. Então, ó, placa de rede LO, né? Aquela de loopback que nós vimos lá. ANP0S3 está aqui também. E agora eu preciso configurar a outra, né? Então é allo hot plug NP0S8 e face NP0S8 e net. Nesse caso não vai ser DHCP, né? A placa de redes 3, ela está pegando IP pelo DHCP do meu roteador aqui. A placa de rede interna, eu não quero colocar, eu vou configurar ela com o IP fixo, né, o IP estático, e a outra máquina que eu for criar também vai ter o IP estático dentro do mesmo range para que elas se comuniquem entre si. Então aqui é static. Então DHCP é um servidor DHCP que está atribuindo a placa, static eu vou colocar as informações manualmente, né? Na linha de baixo eu dou um tab e vou entrar com as informações. A primeira informação que eu tenho que entrar é o address, que no meu caso aqui eu vou usar 192.168.10.0. 10.10. A próxima informação é o netmask, que é a minha máscara de subrede. Netmask, que vai ser 255.255.255.0. Minha próxima informação é o network, é o endereço de rede dessa rede, né? Como é uma rede com a máscara barra 24, então o meu endereço de rede aqui vai ser 192.168.10.0, que é o primeiro IP de todo esse range. E o meu IP de broadcast vai ser 192.168.0.255. Né? Nesse momento, eu preciso só dessas informações por hora, tá? Então, o que eu faço? Já configurei, Ctrl O, ele vai perguntar se eu quero salvar o arquivo lá embaixo, ó. Dou um Enter, o arquivo está salvo, Ctrl X. Legal, já salvei. O que eu vou fazer? Eu vou rebootar a máquina, vou reiniciar o computador. Estou reiniciando a máquina virtual, na verdade. Vou entrar.
root. Vou rodar o comando ifconfig para ver as informações da rede. Então agora, olha lá, eu já tenho mais uma placa de rede, NP0S8 com o IP 192.68.10.10, né? As informações ali de rede, de máscara de subrede, enfim, né? Se eu já tivesse uma outra máquina aqui paralela a essa, né? Uma máquina virtual com o IP dentro desse range, eu já conseguiria conectar, né? Que elas estariam ligadas, entre aspas, no mesmo switch, tá? Então aqui a gente viu o comando apt update para fazer a atualização, né? Se tivesse atualização, eu teria que rodar o comando apt upgrade para fazer. O update busca as atualizações e o upgrade ele faz as atualizações. Não houve necessidade. O comando lspci para mostrar os dispositivos de hardware que estão conectados no computador. E utilizando o Nano, né, o editor de texto Nano, nós configuramos ali via via arquivo de configuração, né, a segunda placa de rede, tá? Então nesse vídeo é o que eu gostaria de ter apresentado para vocês e no próximo vídeo a gente continua. Até lá.